Vamos começar, né? São 19h05. Bom, boa noite a todos. Eu ia pedir que nesse momento vocês deixem os microfones desligados, né? Para realmente não interferir aqui no microfone aberto. Vocês podem ir colocando as perguntas que surgirem no chat e a gente vai estar acompanhando e respondendo. Mas, de qualquer forma, 10 minutos antes do final do webinário, a gente vai estar parando para que vocês possam colocar suas perguntas à vontade aí para que o Bruno consiga responder, ok? Bom, vou me apresentar rapidamente, né, porque algumas pessoas não me conhecem. Bom, meu nome é Renata, eu sou proprietária da empresa Servida Consultoria. Eu trabalhei quase 23 anos em multinacionais e há 3 anos eu tenho minha própria empresa. Bom, eu sou engenheira mecânica, mas com mestrado na área de engenharia mecânica, né, uma coisa muito comum para as mulheres da época, e tenho doutorado na área de gestão de projetos e recursos humanos. Bom, então aqui a gente vai agora conversar um pouquinho sobre a filosofia Lean. Hoje, a minha empresa, né, a gente, praticamente 90% dela, a gente atua em consultoria, em Lean. E aí eu convidei o Bruno, que vai se apresentar, eu pedi para ele se apresentar, para a gente estar conversando, porque eu acredito muito nessa questão do Lean ser a base para uma certificação ISO. Você realmente implantando a filosofia Lean, você conseguir fica muito mais fácil você estar certificando o ISO 9001. Então, Bruno, obrigada aí pela sua presença, né, de estar participando aqui. A gente agora tem uma parceria aí com a Alitex Servida, e vou deixar o Bruno se apresentar. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, Renata, pela oportunidade. É um prazer sempre a gente poder falar sobre Lean e também falar sobre qualidade. É muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, no contexto que as organizações estão vivendo, e isso faz uma diferença significativa realmente para o desempenho da organização. Eu sou Bruno França, eu atuo na área de QSMS há cerca de uns 8 anos, mas na área de segurança já há uns 10 anos, e foi onde eu tive meu primeiro contato efetivamente com a área de qualidade, através de QSMS, na verdade. Comecei primeiro com a parte de segurança do trabalho, mas atuando em organizações onde havia um sistema de gestão integrado, né? Qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. E aí era intrínseco essas áreas funcionarem e trabalharem juntas, né? Cooperarem o tempo todo. E aí foi onde eu tive o contato com a qualidade e comecei a me apaixonar por essa área. Depois disso, quando eu ainda estava lá fazendo a minha graduação, eu sou bacharel em administração, também sou técnico de segurança do trabalho. Eu estou agora concluindo uma especialização em engenharia ambiental e com vistas a daqui a pouco começar meu mestrado em sistemas de gestão também. E quando eu estava cursando minha graduação, eu tive o privilégio de atuar numa empresa. Entrei lá como estagiário do departamento de qualidade e tive 2 pessoas que contribuíram muito para a minha formação como profissional e também com o objetivo de atuar em qualidade, que uma delas foi um dos meus mentores, Márcio Almeida, e a outra é uma pessoa chamada Renata Vasconcelos, entendeu? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, e aí ela me deu essa oportunidade, eu era estagiário, comecei na equipe de qualidade, depois eu fui admitido, fiquei ainda mais 4 anos nessa organização, e participando do sistema de gestão da organização, não como auditor, mas sim como auditado, mas como membro da equipe, né, e do sistema de gestão, e cada vez mais eu tive a certeza de que aquilo era benéfico para a gente. Nessa organização que a gente atuava, tinha um sistema de gestão implementado, né, não só de qualidade, também tinha de meio ambiente, e também tinha a ISO TS 16949, que é de gestão da qualidade automotiva, mas que tem uma similaridade muito grande com a parte de qualidade, com certeza, e a ISO 9001. E isso só foi aflorando, só foi despertando cada vez mais o interesse. E depois que eu saí e segui mais para a área offshore, sistemas de gestão, principalmente de saúde e segurança, mas o alinhamento com qualidade fica muito forte. A cultura de você fazer auditorias, de você avaliar os seus processos. Então, isso fez com que eu seguisse para essa área. E aí é um caminho que eu acho que é sem volta mesmo. Eu sou um apaixonado por essa área de QSMS, por sistemas de gestão, e resolvi me aperfeiçoar e me tornar auditor, efetivamente. Comecei como auditor interno e agora sou auditor líder. Uma grande responsável por isso também é a Bianca, que está aqui. Foi ela que me formou também. Então, sou muito grato a todas essas pessoas
a todas essas instituições. Eu fiz recentemente a minha instituição pelo Instituto Ocalung, que está aqui a equipe também, obrigado pela participação. Então, que realmente foi um diferencial, foi um leque muito grande, você poder atuar em sistemas de gestão, te dar uma visão realmente do todo da organização e comprova mesmo que a qualidade ela agrega valor para as organizações, não só em termos de desempenho, mas também para o cliente, porque o cliente está cada vez mais exigente, está cada vez mais restritivo. Aquele que possui uma certificação hoje é um diferencial competitivo no mercado, e a gente sabe que, ainda mais nesse contexto de pandemia, onde as organizações estão se organizando, né, para poder voltar para a retomada das atividades, e tendo que sobreviver nesse contexto que a gente está, ter uma filosofia e uma mentalidade, uma gestão condicionada para resultados, para processos, para redução de desperdícios, redução de custos, para melhoria, faz toda a diferença. E, então, a gente vê que tem uma similaridade muito grande aí entre o Lean e entre gestão da qualidade e a ISO 9001, que é o que a gente vai abordar aqui no decorrer hoje do nosso webinar. Então, obrigado, Bruno, por ter se apresentado, né? Então, bom, você já contou para a gente aí quando você começou, né? Como estagiário lá, a gente trabalhava junto, né? Na verdade, eu era responsável pela área, diretora da área de Recapaz, você trabalhava comigo nessa área junto com o Márcio, né? Realmente foi um grande aprendizado para a gente na área de segurança. Você já comentou até algumas vantagens que a ISO ela permite, né? Que ela oferece. Porque, normalmente, eu me lembro muito da ISO no passado, né? Eu participei da minha primeira certificação ISO há uns 20 anos atrás, e acho que até mais. E nessa época se focava muito na parte documental, né? Era muito papel que se gerava, mas na realidade agregava pouco valor para quem estava se certificando como redução de custos, satisfação do cliente. Acabava que a preocupação maior era passar por uma auditoria, mesmo as grandes empresas, né? E com essa mudança para a versão 2015, a gente viu essa mudança, né, de deixar um pouco de ser papel, né, você tem que ter os procedimentos, etc., mas hoje o foco maior é trabalhar sobre riscos, né? Então, quais seriam as vantagens para os clientes, né, para quem está implantando uma ISO, uma vantagem que realmente o torne competitivo no mercado, como você colocou aí, na sua visão? Eu posso te dizer que, assim, são várias vantagens e baseadas em evidências objetivas. Porque a ISO, né, a gestão da qualidade, a ISO 9001-2015, que a gente está falando aqui no caso, e como a Renata bem colocou, teve uma diferença grande entre a versão que a gente tinha de 2008 e agora a versão de 2015, que ela aborda principalmente a abordagem de riscos, né, de gestão de riscos, que isso sempre teve, mas isso estava lá um pouco subentendido, não estava tão claro, não estava tão expresso quanto está agora, que a gente tem lá expresso na norma, a gente tem inclusive lá o item 613 e o 612 da ISO 9001, que é sobre abordar riscos, 6.1, 6.2, abordar riscos e oportunidades do seu negócio, que a organização tem que ter um entendimento de quais são os seus riscos e as suas oportunidades, e ela conseguir controlar isso, identificar esses riscos, abordá-los da forma apropriada, fazer um planejamento, ter uma ação para isso, é vital. Né? Ninguém esperava, por exemplo, essa pandemia. Então, e aí? O que a gente faz a partir desse momento? As empresas vão esperar e fechar as portas ou elas vão abordar esse risco e identificar também as oportunidades, identificar os riscos, aspectos normalmente negativos, as oportunidades, aspectos positivos, e vão começar a tratar sobre isso. Então, a ISO, na nova versão da 2015, ela hoje está muito mais focada para você fazer gestão efetivamente, para você abordar riscos e oportunidades, para você também identificar dentro do seu processo aonde não exige informação documentada, porque antigamente a versão de 2008, ela sempre falava muito disso de você estar condicionado para querer abordar procedimentos, instruções de trabalho, e a gente percebe que não necessariamente isso quer dizer que um sistema funciona corretamente. Né? É muito bom você chegar numa empresa e ver que tem muitos procedimentos, instruções, tudo documentado, mas mais importante do que o procedimento é ele funcionar. Ele apresentar resultados e apresentar melhoria. Isso que é mais importante. Então, isso é um ponto que a ISO 9001-2015 trouxe para a gente, e também até para os próprios auditores, para não ficarem apenas restritos a querer verificar documentação. Existem várias formas de você fazer a avaliação de uma auditoria. Uma delas é analisar documentos, dados, indicadores,
mas também você saber fazer entrevistas com as pessoas, você fazer constatação diretamente na auditoria, através de você visualizar o processo e verificar a execução da atividade, do produto, do serviço, você verificar o processo propriamente dito, entrevistar os colaboradores, entrevistar a alta direção, saber quais são as estratégias que eles têm para a organização, se eles conhecem os riscos e as oportunidades do negócio, se eles têm um planejamento para aquele negócio, e existem vários requisitos na norma que comprovam isso. O Lean, ele tem uma pegada, uma filosofia, né, que é atuar em cima do quê? Atuar para a melhoria, atuar para eliminação de desperdícios, redução de custos, otimização de atividades e de processos e da melhoria. Isso tudo são princípios, basicamente falando, são princípios da qualidade. São objetivos que o sistema de gestão tem. O objetivo principal da ISO 9001, do sistema de gestão da qualidade, a gente pode dizer, né, entre outras palavras, que é a satisfação do cliente. Mas essa satisfação vem como? Ela vem através dos seus processos, que devem ser organizados e orientados para a satisfação do cliente, através da organização como um todo atuar de forma sistêmica, de ela ter um planejamento, de ela abordar riscos e oportunidades, de ter ali liderança e comprometimento, de ela ter um planejamento e controle dos seus processos, de ela controlar seus provedores externos, de ela analisar os seus requisitos, os requisitos do cliente também para poder entregar para ele, a satisfação do cliente, a sua avaliação do seu desempenho. E isso que eu estou falando aqui são vários tópicos da ISO 9001 que a gente tem através de vários pontos que a gente pode abordar. Então, por exemplo, o Lean ele trabalha em cima da eliminação daqueles 7 defeitos, né? Espera, defeitos, os 7 desperdícios, né? Isso. Espera, por exemplo... Na verdade, a gente fala hoje que são 8, que tem o capital humano, né? Que foi inserido depois pela Toyota. Exatamente. Então, o Lean, desde que foi estabelecido, né, que o pessoal ainda chama de sistema Toyota de produção, alguns, né, apesar do nome hoje estar mais conhecido por Lean, onde você tem ali a parte do enxuto, propriamente dito, você fala de atuar sobre a espera, né, por materiais, pessoas e insumos, que está muito relacionado dentro da ISO 9001, por exemplo, quando você fala dessa espera, de planejamento da sua organização como um todo, que está lá dentro do 4.1 e do 4.2 da ISO 9001, né, que é entendendo a organização em seu contexto, e o 4.2, as necessidades e expectativas das partes interessadas, que isso é o seu planejamento. Aí depois, você considera abordar seus riscos e oportunidades, 6.1 da ISO 9001-2015, com relação às pessoas que você espera para a sua organização que sejam apropriadas, né, que no caso é o capital humano, se essas pessoas têm a competência necessária para poder atuar dentro da sua organização, 7.2 da ISO 9001, competência, ou seja, tem uma correlação muito forte. Defeito, por exemplo, que o Lean fala, né, de você identificar um produto fora da sua especificação, isso está muito atrelado com 8.1, que é planejamento e controle operacional, e também com 8.2, que são requisitos para produtos e serviços. Porque o mais alinhado que você tiver do planejamento do seu produto e do seu serviço, e o quanto você souber dos requisitos do seu cliente para você atendê-los da forma devida, da forma adequada, você vai garantir que você tenha o menor defeito possível na sua organização, o menor retrabalho possível, e com isso, eliminação de desperdícios e de custos. Então, eu estou fazendo um contraponto aqui, transporte, por exemplo, quando você fala da sua capacidade de entregar para o seu cliente, está muito envolvido também com 8.1 do seu planejamento e controle operacional. Quando você fala de movimentação, que o princípio de movimentação do Lean é falar sobre aquilo que não está agregando, né, aquilo que não está agregando diretamente para o seu processo, mas era relacionado às pessoas, né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor, Renata. Uhum. Relacionado às pessoas que não estavam agregando diretamente para o seu processo. 7.2, que a gente acabou de falar, competência. Né? O que faz com que uma pessoa não agregue no seu sistema? Então, quais são as competências que ela precisa ter para poder agregar? Treinamento, capacitação, desenvolver as pessoas. Tudo isso está contemplado dentro desse 7.2, por exemplo. Uma das, né, formas que a gente pode atender. Sim. Excesso de estoque e excesso de produção, que são outros 2 pontos do Lean, estão muito associados, de novo, com 8.1, planejamento e controle operacional, e com 8.5, produção e provisão de serviços, porque é onde diretamente você está falando mesmo ali de efetivamente desenvolver, de produzir, né, aquilo que você depois vai entregar. Aqui, quando a gente fala produto, gente, produto é resultado de um processo, tá? Então, não necessariamente quer dizer que é um bem tangível, pode ser um serviço também, tá bom?